Quais são os passos que me levam para a mudança? Fica aqui com a gente que hoje esse é o tema do vídeo do Celebrando Online. Em Zacarias capítulo 3, a gente encontra um pouquinho de uma base bíblica que fala pra gente sobre mudança. Zacarias 3 é um texto onde o sumo sacerdote Josué, ele é repreendido por Satanás diante do anjo do Senhor que lhe acusava de estar vestindo roupas impuras. E como é que um sumo sacerdote, alguém tão importante, poderia estar com roupas impuras? No verso 4, o próprio Deus manda então que Josué tire as suas roupas sujas, impuras e coloque as suas roupas nobres. O que esse versículo tem a ver com a nossa vida aqui no Celebrando Restauração? É simples, esse versículo fala sobre mudança, roupas impuras para roupas nobres. A palavra-chave desse versículo é mudança, assim como a palavra-chave do passo 6 e do passo 7 também é mudança. O passo 6 diz o seguinte: dispusemo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos os nossos defeitos de caráter. E o passo de número 7, ele vai dizer o seguinte: humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. No passo 6 e no passo 7, nós estamos tendo um olhar diretamente para o nosso interior e percebendo aquilo que é um defeito de caráter na nossa vida e pedindo literalmente a Deus que nos coloque no caminho da mudança, que as roupas impuras sejam substituídas por roupas puras e nobres. Muitas pessoas se perguntam como elas podem mudar. Como mudar? Como é que eu vou mudar? Muitos têm descoberto sobre o funcionamento do cérebro e como ele encontra caminhos, muitas vezes, e até novos caminhos para mudar. Esse tema tem sido conhecido como neuroplasticidade, ou seja, a capacidade que o cérebro tem de encontrar novos caminhos neuronais e mudar. Eu sei que você está pensando, puxa, esse assunto é muito complexo, vai falar sobre o funcionamento do cérebro e tudo mais, mas no final de tudo, você vai entender onde a gente quer chegar com esse vídeo. No último vídeo, a gente falou um pouquinho sobre exatamente isso. A questão das repetições dos maus comportamentos e das más emoções que fizeram com que alguns defeitos de caráter foram se instalando na nossa vida. Muitas vezes a mentira ou a murmuração, como nós citamos como exemplo no último vídeo, faz com que a gente cometa esse tipo de atitude para receber algo em troca, para receber atenção, para não ser rejeitado, entre outras coisas. O caminho da mudança também vai passar por essas experiências de repetição, a fim de que a gente venha encontrar um caminho para mudar. A gente reconhece a importância das experiências na formação do indivíduo. A gente entende, por exemplo, que o trabalho de uma criança, por exemplo, é brincar, pois assim ela irá aprender, internalizar o mundo à sua volta e se desenvolver, tanto emocionalmente, como fisicamente, como espiritualmente. As crianças aprendem o tempo todo. O cérebro de uma criança, ele absorve o mundo à sua volta, na intenção, na ânsia de compreender e atuar de modo hábil para construir uma vida feliz. E enquanto adultos, por vezes, nós também nos esquecemos que somos capazes de aprender e de assim viver uma vida diferente da que estamos vivendo. A experiência muda o nosso cérebro em qualquer idade. O que aprendemos e realizamos repetidas vezes gera alterações no nosso cérebro. Sempre que aprendemos algo novo, criamos novos caminhos neurais dentro do nosso cérebro e assim temos a capacidade de mudar através das nossas experiências diárias. Neste contexto surge algo muito importante, muito interessante para a gente: o aparecimento das emoções, as experiências que trazem emoções. E o que é uma emoção? Uma emoção, ela é um estado momentâneo que surge e flui por sua mente e por seu corpo. As emoções, elas não foram criadas para durar, nenhuma delas, nem a mesmo aquelas que nos fazem se sentir bem. A gente pode aprender a fazer essas emoções durarem mais e até mesmo repeti-las, revivendo aquelas emoções. As emoções estão sempre certas, pois elas trazem informações ao nosso cérebro e são necessárias para a nossa comunicação e sobrevivência. O que pode estar certo ou não são os comportamentos e pensamentos que essas emoções evocam no nosso corpo.
Emoção é o estado de sentimento que resulta de uma avaliação de um objeto direto, de uma experiência, daquilo que está acontecendo na nossa vida naquele momento. As emoções, ela tem uma qualidade específica, ela pode ser moldada. E diante de cada experiência, a gente já começa a prever mais ou menos aquilo que vai acontecer. E aqui a gente pode chamar das famosas tendências que cada emoção tem, ou de que cada experiência que é trazida à nossa frente pode trazer para nós como emoção. Vou dar um exemplo aqui. O medo, uma experiência que gera um medo. A experiência que causa uma emoção de repente eu vou fugir, ou eu vou lutar, ou muitas vezes eu vou até congelar. Eu sei, está muito técnico tudo aquilo que a gente está falando, mas você vai entender aonde a gente quer chegar. E aqui surge algo especial, que são as emoções positivas. Quando nós vivenciamos emoções positivas, por mais sutis e breves que elas sejam, elas são capazes de colocar em movimento nossas forças para crescimento e maturidade, para criar, contribuindo para criar mudanças benéficas e duradouras na nossa vida. Quando a gente está sob a influência de emoções positivas, a gente quer mudar. Quando nós estamos sob o efeito de emoções positivas, a nossa perspectiva se amplia. Nós ficamos mais flexíveis, receptivos aos outros, criativos e sábios, ampliando o nosso repertório até momentâneo de pensamentos. Isso nos permite potencializar os recursos que nós temos na nossa alma, tanto do conhecimento, os cognitivos, quanto os sociais, aumentando aqui a capacidade criativa de solução de problemas e o reconhecimento principalmente destes recursos. As emoções positivas são os motores que levam a nossa vida para frente, nos permitindo ter uma vida social, feliz e significativa. A experiência da alegria, por exemplo, uma emoção positiva, ela tem a tendência de nos levar à criatividade e muitas vezes até da vontade maior de mudar. Manter um estilo de vida positivo, emocional positivo, também está associado a níveis de estresse mais baixos, porque eles acabam baixando os hormônios relacionados ao estresse. Ou seja, viver nesse mundo tão estressante é mais fácil e saudável quando vivenciamos emoções positivas. Aqui temos uma explicação do porquê, ao vivenciarmos um encontro genuíno com Deus, nós somos transformados. Pois Ele é amor, Deus é amor. Ele é a fonte de alegria, de serenidade, e Ele é a nossa esperança e nos inspira e nos salva. Você está olhando esse vídeo aqui, quem sabe, pensando assim, tá, pastor Sombrio, eu entendi tudo que você está querendo dizer, emoções positivas, mas onde é que você está querendo chegar com esse vídeo? Você lembra que a gente falou que a instalação dos maus hábitos vem de acordo com a repetição dos mecanismos de defesa, de comportamentos ruins que foram sendo sedimentados na nossa vida? Qual que é a palavra-chave aqui? Repetição. Você repetiu o mesmo mecanismo de defesa. Isso fez com que se instalasse um hábito ruim na sua vida. O caminho da mudança passa por a gente compreender as experiências que a gente tem, as experiências que a gente passa no dia a dia e permitir que pela repetição de emoções positivas a gente venha encontrar novos caminhos aqui dentro do nosso cérebro e atingir a mudança e a restauração em Deus. Então eu quero encorajar você a viver emoções positivas. Se diz que para uma pessoa florescer, uma pessoa que está em estágio de florescimento, ela está crescendo emocionalmente, ela tem que ter diariamente pelo menos 3 emoções positivas para uma negativa. Esse é o caminho para a mudança. Olhar para as nossas experiências, olhar para as nossas emoções, muito do que a gente precisa viver de mudança está extremamente linkado com o nosso processo emocional. Se eu substituo as coisas ruins da minha vida, eu começo a alcançar a mudança. E tudo isso parece uma linguagem muito pequena, boba, inocente talvez, mas a verdade é que tudo isso tem sido comprovado
tanto na palavra de Deus, que o caminho são as emoções positivas, pela Bíblia, pela espiritualidade, pelo viés da espiritualidade, mas não só pelo viés da espiritualidade, pelo viés da ciência. A ciência tem descoberto, através da neuroplasticidade, que o cérebro pode mudar. Lembra aquela historinha assim, de síndrome de Gabriela? Ah, eu nasci assim. Ah, eu vou viver assim. Ah, eu vou morrer assim. Você já ouviu isso? Mentira. O cérebro tem um caminho para mudança. E Deus, que criou algo tão rico e tão maravilhoso como o nosso cérebro, sabe que a gente pode mudar. Lembra do caderninho? Aquele famoso caderninho que a gente falou no vídeo passado? Então, pega o caderninho de novo. Vai lá, pega o caderninho. A gente vai falar, vai escrever hoje um pouquinho. Isso vai levar a gente lá para a nossa experiência de partilha de hoje. E esse material que eu estou utilizando agora, ele está na página 150 desse caderninho aqui, ó, que é o 12 Passos para Grupos do Celebrando Restauração, que é um livrinho que a gente usa bastante aqui no Celebrando. Na página 150 você vai encontrar esse exercício que eu vou colocar também aqui embaixo, quando eu for explicar dele agora. Você vai colocar numa coluna lá, pega uma folha lá do caderninho, coloca na primeira coluna lá, defeito de caráter. Um defeito de caráter que você tem e que você sabe que ele precisa sair da sua vida, ser eliminado da sua vida. Então você vai chegar lá e colocar, vou dar um exemplo aqui, a mentira. Se a mentira faz parte da sua vida, coloca lá na primeira coluna, defeito de caráter. Mentira. Motivação. Qual a motivação que te leva a mentir? O desejo de ser amado e o medo de ser rejeitado. Uma motivação. Na segunda coluna você coloca motivação. Terceira coluna, consequência para mim e para os outros. Consequência para mim da mentira, isolamento. Isso é um exemplo, tá? Para os outros, desconfiança e afastamento. As pessoas mentem tanto que os outros passam a desconfiar dela e se afastam dela. Quarta coluna, sentimentos associados a esse defeito. Então você vai colocar lá, por exemplo, quando você mente, o que você sente? Ah, por exemplo, eu me sinto no controle. Então você vai colocar lá, eu me sinto no controle. E por último, a última coluna é o novo comportamento. O que você precisa atingir para mudar? Um novo comportamento e até uma nova emoção. O que você precisa fazer para mudar? Nesse caso aqui, aprender a dizer a verdade com amor. Queria que você levasse aí pelo menos um exercício desse aí completo para você partilhar aí no grupo de hoje, ok? E você já sabe, eu falo todas as semanas aqui, se você puder, deixa um like aí nesse vídeo e inscreva-se aqui no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. Até semana que vem no próximo vídeo. Tchau!